Paz seja convosco. Não sei se estamos em número reduzido, eu não sei se o pessoal dormiu até mais tarde por causa do friozinho. Festa junina, né? Foi lá na festa junina. Festa junina é uma coisa interessante, porque independente da crença ou não crença, as pessoas elas estão indo ali e o foco, o nascimento da história da festa junina, ela é baseada na adoração de Santo Antônio, São João e São Pedro. Entendeu? Cada um tem o seu desejo, a sua vontade, a sua crença. Mas é interessante, cristãos eles participam de toda sorte de festas, participam do Halloween, participam de festas humanas e não pesam, né? Então é um cristianismo que muitas vezes é um cristianismo inclusivista, em que tudo pode. Então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu tenho direito. Mas cada um vai dar conta de si perante Deus. Estamos neste primeiro período, estudando o livro de Gálatas. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gálatas. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Evangelho de Gálatas, eu falei não? Qual é o livro? Gálatas. Gálatas 1. Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Assim diz a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Palavra do Senhor. Semana passada nós fechamos os primeiros 5 versículos. Nós falávamos que esta carta de Paulo aos Gálatas, ela tem alguns princípios, e um entre eles é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós já falamos sobre isso. Cristo morreu para nos libertar deste mundo, e se fala em domínio e não fala em nos tirar desse mundo. Até esse teu exemplo, que nós não somos chamados a criarmos guetos, a criarmos comunidades separadas que não têm contato com o mundo. E na semana em especial passada nós falamos que Cristo morreu de acordo com a vontade de Deus. As pessoas elas têm dificuldade de coordenar nas suas mentes o pensamento em que Deus ele permite, ou Deus ele inflige sofrimento sobre o ser humano para a glória dele. Então o pensamento normal dentro do cristianismo é: se você sofre por algo é porque o diabo está agindo. E as pessoas amarram, repreendem, faz toda sorte de orações, manda para tudo quanto é lugar, e as pessoas não conseguem entender que o mesmo Deus que colocou Cristo naquele sofrimento, o mesmo Deus que através do Espírito Santo levou Jesus Cristo para ser tentado no deserto, é o mesmo Deus que rege a minha vida e a sua vida. A gente pensa que depois que Cristo veio, a gente não passa mais nada, é como se fosse uma pílula azul, vermelha, laranja, sei lá, uma pílula mágica e maravilhosa em que você toma e você não fica mais doente, você não passa mais dificuldade, não há mais consequência pelos seus atos, não há nada mais, porque de Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. Então tudo se fez novo, você desce pelas águas do batismo, você não mente mais, você não rouba mais, você não fofoca mais, e é uma grande mentira. Cristo
ele morreu de acordo com a vontade de Deus, e nós lemos Isaías 53, versos 10, 11 e 12, em que coloca muito claramente que a ação de Deus sobre a vida de Cristo, aquele sofrimento todo, agradou a Deus, a ponto de colocar no versículo dizendo que Deus agradou-se de moê-lo. É como se Deus estivesse tendo um sentimento masoquista em que ele se alegrasse, mas é exatamente isso. E nós queremos entender com as nossas mentes humanas o sentimento e a ação de Deus, e isso é impossível. Falamos que certamente não segundo a nossa vontade, como se tivéssemos alcançado nossa própria libertação. Também não somos apenas segundo... ficou sem sentido. Tendo considerado a natureza e o objetivo da morte de Cristo, analisaremos agora sua fonte e origem. Ela aconteceu segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Tanto o nosso resgate nessa dispensação maligna, quanto os meios pelos quais ele foi efetuado estão de acordo com a vontade de Deus. Na cruz, a vontade do Pai e a vontade do Filho estavam em perfeita harmonia, ou seja, você dentro de um momento de luta, de dificuldade, é harmônico com o amor de Deus, não é algo que como se Deus não tivesse controle. As pessoas elas acham que Deus ele entra num combate pela sua vida como se ele tivesse que fazer esforço, como se Satanás e seus demônios tivessem o mesmo grau de poder que Deus, e é uma luta desenfreada, e isso não é verdade. Concluímos. Eu amo isso, porque quando você pega a palavra que você descobre a verdade nua e crua na sua frente, isso aqui ele pecou. Mas as pessoas não querem, elas não querem. Nós concluímos que as pessoas elas não querem, elas não desejam. Elas preferem viver nessa redoma como se fosse uma coisa assim, uma fumaça, como se fosse algo que você não estivesse enxergando o seu próximo passo. Mas isso não existe. É como se você entrasse na igreja, aquela figura que eu já dei de exemplo, que os filmes mostram, quando o vampiro ele vai tentar entrar numa igreja, ele não consegue, ele é barrado. É como se fosse algo que o homem não fosse tocado, o ser humano não fosse tocado, e isso é uma mentira. E na igreja da Galácia, eles abaixaram a guarda. Talvez eles estivessem pensando algo semelhante a isso, e é o contexto que nós meditaremos do verso 6 até o verso 10. Logo depois dessa introdução que o apóstolo Paulo faz, do capítulo 1, do verso 1 até o 5, em outras epístolas, depois de saudar os seus leitores, Paulo ele continua orando, ele continua louvando, ele elogia as pessoas, ele agradece a Deus por aquela vida. Mas na epístola dos Gálatas, essa é uma coisa em que há uma exceção. Não há oração, não há louvor, não há ação de graças, nem elogios. Pelo contrário, o apóstolo Paulo no verso 6, ele já vai direto no problema. Ele está identificando que aqueles homens estão se desviando rapidamente. E é um desvio que não é escancarado, é a inserção de coisas pontuais dentro da igreja, sem macular o macro. Então você está dentro da igreja, ninguém fala que Jesus Cristo é ruim. Não, Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo morreu, seus pecados foram perdoados, mas as pessoas começam a inserir novas doutrinas. Hoje a gente vê muito isso. Se você não entregar o dízimo, você não vai para o céu. Está lá. Fazem uma mistura na palavra de Deus. Assim, olha, porque diz que nenhum ladrão entra. Em Gálatas está dizendo isso, que se você não dá, você é ladrão. E aí fazem uma mistura. Se você não me respeitar, se você não me honrar como pastor, você também não vai para o céu, porque está lá dizendo, e começa a olhar ungido. Eles começam a fazer uma mistura e pegam um campo extremamente fértil, porque as pessoas dentro da igreja não leem a Bíblia. As pessoas elas não querem ler a Bíblia. Por que o fast food dentro dos shoppings eles deram tão certo? Por que a comida por quilo ela deu tão certa? Em que você chega lá, você fala, eu quero é isso, eu quero é aquilo outro. Onde a gente almoça, tem um filé que eu gosto bastante, que é um medalhão.
E aí em algumas vezes você vê a pessoa, um medalhão de filé mignon com um bacon em volta. Aí a pessoa, eu quero isso, mas eu não quero bacon. Aí a pessoa tira o bacon. Então você pega o que você quer consumir, na quantidade. Se você não quiser, você deixa. Afinal de contas, eu estou pagando. Ninguém tem direito nenhum a falar nada para mim. E aí lá tem comida saudável e tem comida porcaria. E ali está aquele negócio para você se servir como você quiser. A igreja está desse jeito. Se mostra uma doutrina, existe uma doutrina, mas existe tantas coisas em volta que a pessoa não vai lá comer o agrião, a pessoa não vai lá comer aquele legume, aquela verdura que vai fazer bem, ela vai na porcaria. Então as igrejas elas estão cada vez mais apresentando esse tipo de coisa, alternativas. Não vamos pregar a palavra, mas eu vou fazer uma peça de teatro aqui na igreja. Não é bíblico isso. Eu vou colocar um ministério de dança dançando aqui. Não está nas escrituras. E as pessoas elas querem oferecer a Deus algo que Deus não está pedindo. Muito mais no sentido de entreter as pessoas. Estava vendo um testemunho de um pregador famoso, comentei com a Shirley essa semana, Paul Washer, é um pregador dentro da linha reformada, em que ele fala assim, a minha igreja ela não tem atrativos, a minha igreja não tem um lugar, não é um lugar bonitão, a minha igreja não tem isso, não tem aquilo outro, não tem shows, não tem nada, o único atrativo que tem é Jesus Cristo. É um lugar simples, em que a palavra é pregada, e ele fala assim, infelizmente a igreja não é cheia, porque as pessoas não querem isso. As pessoas elas querem ser entretidas. Os Gálatas eles estavam com esse tipo de problema. Será que é só isso o evangelho? Eu só tenho que mortificar minha carne, eu tenho que servir ao próximo, tenho que aprender e conhecer esse Deus que eu sirvo? Paulo fala que é, mas eles falam não, tem que ter mais alguma coisa. Será que a gente não pode colocar um temperinho a mais? Será que a gente não pode inventar uma coisinha a mais? Em todas as outras epístolas, Paulo elogia. Na Gálatas, não. Apóstolo Paulo vai direto ao assunto, com uma nota de extrema urgência. Paulo expressa admiração, e essa admiração não é um espanto bom, mas é um susto. Expressa admiração diante da inconstância e da instabilidade dos Gálatas. Um dia acredita, outro dia não acredita. Um dia está com as mãos aos céus, outro dia está em depressão. E prossegue queixando-se dos falsos mestres que estavam perturbando a igreja da Galácia. Mas esses falsos mestres só perturbaram porque eles deixaram. Se você estuda a palavra de Deus e as pessoas começam a falar besteira, o que vai acontecer é que você não come. Eu observo bastante isso dentro da vida da minha esposa, em que estudou um pouco sobre alimentação. Então a pessoa começa a falar uma coisa, ela fala, está errado. Não, mas é o doutor, é o mestre, é o cara que... Está errado. Não tem isso aqui. Não tem esse sentido. E você vê bastante isso dentro da alimentação, em que há um tempo atrás, você comer 3 ovos num dia, você morria de problema de colesterol. Hoje já se fala que não é problema, e outro grupo fala que pode, e fica aquela loucura, e você não sabe em quem você confia, mas você não vai estudar, porque esse conhecimento, em especial com o advento da internet, ele está disponível para nós. Será que aquilo que foi falado é verdadeiro? Será que aquele medicamento que o médico me deu, ele é bom? Estava lendo hoje de manhã um livro sobre vícios. Então a pessoa está com dor de cabeça, aí vai para um medicamento que pode ser um medicamento que já vicia ela. Será que é necessário aquilo? Será que não é uma falta de consumo de água? Será que não é um travesseiro? Será que não é uma postura? Será que não é a falta de exercício físico? Não, mas a pessoa vai no medicamento. E de preferência, aqueles que são viciantes, que são aqueles que agem mais fácil. Paulo expressa admiração diante da inconstância e instabilidade dos Gálatas e prossegue, queixando-se dos falsos mestres que estavam perturbando a igreja da Galácia. Daí então ele enuncia uma maldição. Pastor Paulo, o apóstolo Paulo está amaldiçoando, tá? Seja anátema, seja maldito.
enuncia uma maldição contra aqueles que se atrevem a alterar o Evangelho. Gálatas capítulo 1 novamente, quero convidar você, Gálatas capítulo 1, verso 6. Alguém leia por gentileza. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Muito rápido. Pessoas ainda tenras no Evangelho. Quando a pessoa conhece o Evangelho, normalmente o que acontece é a pessoa fica enamorada dele. A pessoa está aqui, já falei isso para você, a pessoa está no louvor, toca um acorde de violão, você chora, parece que a presença de Deus inunda você. Era a igreja da Galácia. O apóstolo Paulo fala assim: me admira, já estão mudando, já cansaram. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Nota-se que o verbo está na voz ativa e não passiva, não é algo que ocorreu, está ocorrendo. E que o tempo é presente e não passado. Aqueles homens, eles continuam sendo enrolados. Não é alguém que trouxe uma heresia e por um breve momento, até que as pessoas discernam se aquilo é verdadeiro ou não, eles estão aceitando. Não, já está inserido dentro do ambiente da igreja. Não é que tenhais sido afastados tão depressa, mas que estejais passando. Eles estão na transição. É por isso que o apóstolo Paulo está com tanta urgência, porque eles já não estão pervertidos, eles estão se pervertendo. A palavra grega é interessante, significa transferir a fidelidade, e é usada com referência a soldados do exército que se rebelam ou desertam. Essa palavra de passar para outro evangelho é a mesma palavra que fala das pessoas que estão no exército, na luta, e elas desistem. Olham, aquele exército está mais forte, a causa dele é mais preciosa, então eu vou sair daqui e vou para lá. A pessoa ela é considerada como um vira-casaca. São como pessoas que mudam de partido, mudam de filosofia, mudam de entendimento. Dentro do evangelho pervertido, tá? Entenda que acaba sendo isso que você está falando, porque se você insere elementos não cristãos dentro de um evangelho cristão, ele vira outra coisa. Se você pega um leite e coloca vinho nele, ele não é mais um leite, ele é uma bebida qualquer. Se você começa a misturar as coisas, que é o problema, as pessoas elas não tiram a aparência cristã. Tem a igreja com a cruz de Cristo, você fala, é cristã. As pessoas têm um comportamento de cumprimento, paz do Senhor, graça e paz, alguma coisa, fala, é cristã. Tem uma cruz na porta, tem dizeres cristãos, tem versos cristãos, e não são cristãs. Tem elementos dentro do cristianismo que não são cristãos. Mas só uma curiosidade, essa igreja aqui, ela está quanto tempo depois da morte de Cristo? Não sei te dizer, eu posso verificar, mas deve ser alguma coisa em torno de 30, 40 anos, não mais que isso. Porque quando a gente fala dentro dos evangelhos, a gente fala até 70 anos dentro. Então eu não sei se passa muito de 50, 60 anos não, do início da pregação do evangelho, mas eu posso checar. Eu não sei se eu cheguei a falar isso no primeiro momento. Deixa eu ver aqui se tem alguma anotação que eu tenha feito. Eu não coloquei nenhuma data não, mas eu posso verificar. Então muitos aqui presenciaram, viu? Sim, tá? Eram pessoas que tiveram contato com. Se não tiveram contato diretamente com Cristo, a figura de Paulo era uma figura muito emblemática naquele meio, naquele tempo. Então havia-se o vínculo da pessoa com a figura de Cristo era muito forte. Não era qualquer um. Paulo, na igreja dos Gálatas, ele já tinha sido aceito. Não estava mais em conflito, porque no início do ministério de Paulo, ele ainda tinha um conflito. Mas não, ele já tinha sido aceito no corpo dos discípulos. Aí isso ainda tinha problema em algumas regiões, mas dentro do corpo dos apóstolos já tinha sido definido. A palavra grega significa transferir a fidelidade.
e é usada para referência a soldados do exército que se rebelam ou desertam. É disso que Paulo acusa os Gálatas. Eles eram desertores espirituais e estavam abandonando aquele que os chamara para a graça de Cristo e abraçando outro evangelho. O verdadeiro evangelho é, na sua essência, o que nós temos em Atos, sabe aí? Atos capítulo 20. Atos 20, 24, Rosângela, por gentileza. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele elimina o antropocentrismo nessa história. Eu não valho nada. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Você não faz algo que você quer. Você faz algo em continuação ao que Cristo já fez, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus e não falar o que você quer. Entenda que o cristianismo não é você uma carreira solo, não é você fazer o que você quer, o que você deseja, e a gente encontra muitos cristãos que vivem fazendo o que lhes agrada. Eu faço o que eu quero. É aquele contexto do restaurante self-service. Essa palavra eu quero, essa eu não quero. Eu quero fazer parte, eu quero a herança, mas eu não quero chegar no horário, eu não quero acordar cedo, eu não quero ter um tempo na presença do Senhor em oração, eu não quero ler a Bíblia, eu faço tudo. Lembra que eu falei para vocês da missão, esqueci o nome, acho que é Missão Integral da Igreja, Teologia da Missão Integral da Igreja. As pessoas, elas substituem. Eu substituo uma coisa por uma coisa que me agrada. Ah, você tem que comer agrião. Não, mas eu não quero agrião, então eu vou comer batatinha frita. Você substitui. Não é uma substituição que a palavra está permitindo, é uma substituição que você decide. Você não vai nas escrituras buscar, não, você decide. É o que os Gálatas estavam fazendo. O grande problema do evangelho hoje é que as igrejas que nós temos dentro do contexto Brasil e mundo são igrejas que elas se adaptam aos membros. Não faz com que os membros se adaptem à cruz de Cristo. Então você olha o evangelho, aquilo que eu já falei. Você olha o evangelho, parece que é um evangelho, mas não é. Está inserido coisas. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, e aí aparecia um corpo de líderes de uma igreja que cultua o dia do sábado, e aquela pessoa que estava dando a palestra falou assim: dentro dos meus estudos eu descobri qual que é a marca da besta, como que nós vamos separar uma pessoa que é cristã e uma pessoa que não é cristã. E a marca da besta é aqueles que cultuam a Deus no sábado e aqueles que cultuam a Deus no domingo. Então, para ele. Então você olha o estudo desta igreja, parece um estudo cristão. Mas aí a pessoa insere uma coisa. E é aquilo que eu já falei para vocês. Você quer cultuar no sábado? Cultue. Quer cultuar no domingo, segunda, terça, quarta? Cultue. Tem um dia para você adorar ao Senhor. Nós convencionamos o estudo, a adoração ao Senhor no domingo, porque normalmente as pessoas não trabalham no domingo. E a gente pode ter um dia inteiro na presença do Senhor. Mas não é algo que eu falo assim, olha, se a pessoa não cultuar no domingo, então é graça de Deus, sacrifício de Cristo e tal de coisa. Esse que é o problema. Não há nada. A salvação dentro da cultura reformada é apenas pela graça. Deus, ele te alcança. Deus, ele te capacita. Deus, ele te orienta. Ele te ama. É uma atitude ativa de Deus e passiva a nós, porque nós estamos mortos. Deus, pastor, não deixa os filhos dele no escuro. Você pode até não fazer, mas Deus te mostra, curar mais bem, que é por aí.
Até por A mais B mais C, né? Você não, você vai, mas você sabe que você está errado. Porque Nós sabemos que nós estamos errados. Então, aí eu acredito, falando aí dessa marca, eu acredito que isso aí está muito longe de nós, porque eu gosto de ler o Apocalipse. E quando chegar nesse dia, Deus vai mostrar para nós o que é a marca da besta. Eu não vou estar aqui, não tiro. Quem sabe, né? Do jeito, Deus dos Reis, do jeito que a cultura está se deteriorando, eu e Rosângela, nós temos como nosso hobby, a gente gosta de ver séries televisivas, a gente já falou isso para vocês. E cada vez mais a gente vê a cultura homossexual sendo enterrada na nossa garganta de uma tal maneira em que a pessoa ela passa, poxa, se você não acredita nisso, você é ruim. Tadinho dele, tadinho, realmente tadinho, mas não pelos motivos que está sendo apresentado. As séries de televisão em que jovens, adolescentes da idade da minha filha, da idade da filha do André, estão tendo relação sexual, é uma coisa totalmente normal. A gente vê na Globo lá, Malhação, não assisto, Edilene, uma representação, tá? Se você olhar na Globo e você vê a Malhação, você vê a cultura do sexo entre adolescentes e jovens liberado. Então nós vemos a nossa cultura ocidental caminhando para uma destruição total e completa. Então eu não sei se você não vai ver esse fim. Não sei, porque está muito agressivo a coisa, muito agressivo. Bom, a palavra de Deus diz que só o Senhor sabe. Eu, pelo contrário, eu vou numa vertente exatamente ao contrário. Eu acho que pode ser antes do almoço. Eu acho que do jeito que está indo, pode ser antes do almoço, porque esse tempo é um tempo que a palavra de Deus diz que seria tão complicado que, se possível, até os próprios eleitos seriam deturpados. E aí cada vez mais a gente vê as famílias tendo essas situações dentro das suas casas. E é muito difícil você lidar com isso. E a gente já vive isso claramente, né? O Evangelho da Graça de Deus, que é o que nós somos chamados a viver e a pregar, são as boas novas de um Deus cheio de graça para com pecadores indignos. Na graça, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Na graça, Ele nos justifica quando cremos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Shirley, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Segunda Coríntios 5,18. Irmão Cláudio, achou aí? Alguém, por gentileza? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, porque Ele é um Deus soberano. Tudo provém de Deus. Perdi o versículo. Peraí, 2 Coríntios 5,18. Que nos reconciliou. Não, só um minuto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. A ação da nossa reunião com Cristo, com Deus, através de Cristo, é uma ação dele, da graça dele. Nós temos a nossa responsabilidade, nós confessamos, nós temos que ler, nós temos que orar, nós batizamos, mas tudo vem dele. Tudo é de graça, nada é devido aos nossos esforços, aos nossos méritos ou às nossas obras. Tudo na salvação é devido à graça de Deus e é a dificuldade que as pessoas têm. Vivemos numa sociedade
capitalista em que eu quero comprar um chocolate e o chocolate custa R$1, eu dou o dinheiro e você me dá o meu chocolate. As pessoas elas têm dificuldade em aceitar algo vindo de Deus como sendo gracioso, de graça. Mas os gálatas convertidos que haviam... Essa é de quem? É nossa, não é de alguém não. Hã? Não, é nossa, É de alguém. Mas os gálatas convertidos que haviam recebido este evangelho da graça estavam agora se voltando para um novo evangelho. Um evangelho alicerçado não no sacrifício de Deus, mas alicerçado nas obras. Eu preciso de Cristo, sim, mas eu preciso de algo mais. Qualquer evangelho que se fale que eu preciso de algo a mais, ele é um evangelho maculado. É um evangelho pervertido. Os falsos mestres eram evidentemente judaizantes. O que é judaizante? Eram os judeus que viviam sob o domínio da lei de Moisés e que eles se convertem ao evangelho e não conseguem se desvencilhar de todas as ordenanças que o judaísmo tinha. Não é algo que a pessoa ela vai se limpando, não, ela mantinha preso. Isso eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão disso, não posso abrir mão daquilo. Cujo evangelho se encontra resumido em Atos capítulo 15, verso 1. Abre aí. Atos capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Você vê que a coisa ela não era regional. É algo que é do cristianismo, dessa ação. E quem escreveu Atos? Lucas. Lucas ele fala alguns indivíduos que desceram da Judéia, que ouviram o evangelho, que foram evangelizados, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Você é cristão? É, mas você tem que se circuncidar. Homens, corta a pelinha lá. Então a partir de agora é um símbolo. Se você não tiver isso, não importa que Cristo tenha morrido na cruz do Calvário, você vai para o inferno. Então você tem que ter uma coisa ou outra. O que é que ele está fazendo? Esses caras estavam ensinando a você colocar um pé de um lado e um pé do outro. Se um barco começar a afundar, o que você faz? Se afundar esse, você vai? Não tem como. Cristianismo não é algo que você pode conviver com um pé no mundo e um pé no cristianismo. Ou você vive de um lado, ou você vive do outro. As pessoas elas tentam fazer o cristianismo café com leite, em que eu posso pegar o que eu quero. Não pode. Porque as escrituras determinam o que é, o que pode e o que não pode. Eles não negavam que era preciso crer em Jesus para se obter a salvação, mas enfatizavam que também era necessário se circuncidar e guardar a lei. Em outras palavras, era preciso deixar que Moisés completasse o que Cristo havia iniciado. Um Moisés que veio antes, um Moisés que já tinha falado de Cristo. Vai vir alguém aqui semelhante a mim? Ouve ele! Mas essas pessoas falam, não, preciso de algo a mais. Pastor, deixa eu fazer uma observação aqui. É o seguinte, nós, nesse tempo, nós somos prejudicados porque nós não conhecemos a língua daquele povo, não conhecemos as leis. A escritura não estou aqui do jeitinho que como era naquele tempo, como era o costume deles. Aqui foi dito o principal, e o resto não. Então o que acontece? Nós não tivemos a oportunidade de conhecer aquele povo, mas para mim aquele povo foi um povo que Deus escolheu para modelo. É um modelo de salvação, modelo de povo de Deus, tudo aquilo. Aí nós chegamos depois na era da graça.
que aí é que o pastor está dizendo, não tem lá no Velho Testamento, porque já era da graça, né? Deus fez a nova aliança, né, com os homens, que era através de Jesus Cristo. Então, a lei já, não é que ficou inválida, mas já era outra coisa, já era para nós salvar através do sacrifício de Jesus. Então, por não conhecer aquelas leis, por não conhecer aquela língua, por não conhecer todos aqueles costumes, aquilo lá não, a gente está sempre vacilando, porque aquele era o povo modelo de Deus. E Deus tomou como modelo para mostrar para o mundo. Concordo em parte com você. É? Concordo em parte, mas em parte eu não concordo. O povo de Israel não foi modelo em absolutamente nada. Nada. Foi modelo de pecaminosidade, de idolatria, e esse contexto de um pé aqui e um pé lá é da época deles. Quando você lê Ezequiel, você vê eles adorando deuses egípcios. Então, não tinha condição. E aí, a nossa situação é uma situação muito mais privilegiada do que a deles, que nós temos o Espírito Santo. Mas eu concordo com você no entendimento de que muito do que nós lemos acaba tendo um sentido diferenciado, porque nós não conhecemos a cultura. Mas a gente pode estudar? Pode. Nós podemos aprender a língua do que foi escrito? Podemos. Tá? É só questão da gente se dedicar. É só questão da gente falar assim, eu vou querer conhecer mais. Então, isso é algo que está aberto para qualquer um de nós. Tá? É muito mais no sentido de nós nos acomodarmos do que no sentido da gente não ter acesso. Não é como, por exemplo, uma igreja dentro dessas perseguidas que nós falamos, em que a pessoa está numa Coreia ou está numa região em que ela não tem uma folha da Bíblia. É muito mais difícil. Hoje, se a gente pegar o nosso celular e digitar aqui, olha o que está acontecendo aqui, como é que é isso, vai estar tudo lá. Então, na verdade, nos é dado muito e vai nos ser requerido muito. Então, eu concordo com você em partes. Mas essa parte ela pode ser sanada através do estudo das Escrituras. Por que hoje nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Por quê? Todo mundo está hospitalizado? Todo mundo está doente? Todo mundo morreu um parente? Todo mundo não tem condição física, financeira para vir? Ou simplesmente não quiseram vir? Então a gente tem que entender... Que seja a festa junina, que seja a festa, o que quer que seja. Deixa eu completar aqui só para falar de Jesus. Jesus, então, nasceu daquela linhagem. E aí Jesus foi o modelo. Ah, sim, beleza, perfeito. Para nós, porque nós estamos vivendo na época, nós já passamos da época da lei, já estamos na época da graça. E Jesus ficou como modelo, pronto. Aquele povo não foi santo, mas Jesus foi santo. Ele veio daquela linhagem. Foi santo, é santo e será sempre. Amém, perfeito. Tá? Perfeito. Uma coisa que a gente tem que entender também é que a graça não isenta a lei. Sim, absolutamente. Sim, eu creio. Houve apenas um novo entendimento, apenas uma dificultação na coisa, mas ela continua valendo. A única coisa que não vale mais naquela época... A única coisa que não vale naquela época dentro das leis são as leis cerimoniais. Então hoje não se precisa fazer um sacrifício para ir para Cristo. Não tem que ter uma figura de um homem que está na frente e vai falar com Deus para depois falar com você. Isso aí não existe. Mas todas as outras leis, elas estão pautadas inclusive no Novo Testamento com muita claridade. Eles não negavam que era preciso crer em Jesus, mas diziam que precisava de algo a mais. Era preciso acrescentar novas obras à obra de Cristo. Era preciso concluir a obra inacabada de Cristo. Essa doutrina o apóstolo Paulo simplesmente não podia aceitar e você também não pode aceitar. A obra de Cristo é uma obra acabada. Tanto que no final ele fala está consumado. Não há nada que você possa fazer que acrescente. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça livre. A salvação é só pela graça, é só pela fé, sem mistura alguma de obras ou méritos humanos. Ela é totalmente devida à vocação graciosa de Deus, e não a qualquer boa obra da nossa parte. Nada que você faça acrescenta a nada na obra de Deus. Nada.
Nada. O apóstolo Paulo fala, se eu entregar o meu corpo a ser queimado, se eu entregar todos os meus bens, nada. E Paulo acrescenta mais, ele diz que a deserção dos Gálatas convertidos estava relacionada com a experiência e também com a teologia. Ele não os acusa de desertarem do evangelho da graça com vistas a um outro evangelho, mas de desertarem daquele que os chamara na graça. Eles estão abandonando Cristo, eles estão invalidando o sacrifício de Cristo. Em outras palavras, teologia e experiência, fé cristã e vida cristã andam juntas e não podem ser separadas. É algo que eu estava falando com uma pessoa essa semana. Eu fico olhando cristão com dívida. E aí, é uma coisa que eu aprendi lá em São Paulo, um pastor uma vez, ele falou comigo assim, se você está devendo algo para alguém, você é escravo dessa pessoa. Você não tem direito a viajar, você não tem direito a ir para restaurante, você não tem direito a comprar uma roupa nova, você está devendo, cara. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí dentro lá da faculdade que eu tenho auxiliado, a gente encontra pessoas em que as pessoas elas estão devendo e falam, não, eu sou cristão, eu acordo 3 da manhã, eu acordo 4, eu oro, eu vou no monte, eu jejuo, mas e o aconcerto com o teu irmão que você está devendo? Como que fica isso? Como que fica essa consciência? Como fica essa espiritualidade toda se o básico você não faz? É o que o apóstolo Paulo está falando. Ele não os acusa de desertarem do evangelho e da graça, e sim de desertarem daquele que os chamará na graça. Em outras palavras, fé cristã e vida cristã andam juntas. Você não pode dizer que você é cristão se você não tem elementos na sua vida que atestem que você é cristão. Afastar-se do evangelho da graça é afastar-se dos Deus da graça. É impossível abandonar o evangelho sem abandonar a Deus. Para finalizar, Gálatas 5. Eu vou ler Gálatas 5:4. Gálatas capítulo 5, verso 4 diz o seguinte: de Cristo vos deles desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Se você procura justificar a tua salvação em cima das tuas obras, você não merece graça, você não é miserável. A teologia da depravação humana total, que é um dos princípios da teologia reformada, ela é anulada se você diz que pela graça, pelas suas obras, você pode fazer. Eu não faço isso, eu não leio, eu não estudo, mas eu venho e faço tal coisa. Não, não tem troca. Não tem troca. Há princípios que são bíblicos que você tem que cumprir. Se você não os cumpre, você não tem como compensar com outra coisa. Não é uma balança. Esse conceito de balança é um conceito grego, em que a pessoa vai colocando o peso, e aí você equipara. Opa, agora o peso parou. Eu deixei de amar o meu irmão, mas eu doei muito na igreja. Não, nunca essa balança vai ser alinhada. Era o que os Gálatas estavam querendo fazer. Alinhar. Eu faço uma coisa, mas eu compenso com outra. E isso nós não podemos fazer. Você é convidado a analisar a sua vida, porque você não é levantado para ser juiz de ninguém. Pelo menos até você dar uma olhada na sua vida. Olhe para a sua vida. Você não está fazendo isto que os Gálatas fizeram? Tentando compensar coisas que você deveria fazer com coisas que você acha que você tem que fazer. Senhor, em nome de Jesus, estudando o livro de Gálatas, nós podemos perceber como nós somos semelhantes a eles. É tão fácil nos enredarmos a outro evangelho. É tão fácil, Pai, nós nos curvarmos a outros ensinamentos, enquanto a Tua graça diz que nada é necessário além do sacrifício de Cristo. A palavra é clara dizendo, se você crê
e você for batizado, será salvo. Mas aquele que não crer, ele já está condenado. Que nós possamos crer, e nós não possamos apenas crer, mas nós possamos viver esta verdade, e que as pessoas possam, Pai, testificar do cristianismo verdadeiro nas nossas vidas e nos nossos corações, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.